Graças a paz, irmãos e irmãs. Amém. Alegria, privilégio para nós estarmos aqui nesse dia, um dia histórico, memorável, né? Na vida da igreja aqui de São Simão, na vida do pastor Francisco, da sua esposa, da sua família, na vida da Igreja Batista Nacional Central, lá de Rio Verde, que é a mãe desta igreja. Amém. Também na vida da nossa igreja lá de Goiânia, que somos a avó de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Bem, também na vida da Convenção Batista Nacional do Estado de Goiás, que hoje vê nascer a mais nova igreja. Glória a Deus. Isso é uma bênção muito grande. Deus tem nos dado muitas vitórias ao longo dos anos. Eu vi essa convenção nascer em 1982. Eu era adolescente quando eu cheguei lá na quarta igreja batista, ali em frente ao Walmart, na Avenida Independência. Cheguei ali para a escola bíblica dominical e não sabia nem o que era a convenção. Eu estava fazendo a reunião lá e o pastor Oswaldo me chamou para datilografar o restante do estatuto, que já estava com as mãos doendo já de tanto datilografar ata, estatuto, essa coisa lá no grupo. E aí eu participei da Assembleia de Fundação da Convenção. Amém. Eu louvo a Deus porque eu tenho visto essa obra crescer e ao longo dos anos glorificar o nome do Senhor. E hoje é um dia especial, onde o Senhor Jesus está sendo exaltado e glorificado. Mas irmãos, Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando o Francisco começou a falar aqui, eu fiquei assim, emocionado porque Amém, Jesus. eu comecei também muito novo no ministério, já vou fazer 27 anos de pastorado. Os irmãos não sabem como significa um dia como esse para ele, para sua família e para os irmãos aqui de São Simão. Amém, Jesus. No dia 13 de agosto de 1988, nós estávamos numa festa como essa, na organização da Igreja Batista Filadélfia, Nacional Filadélfia, lá de Goiânia. E interessante que esse texto, né, o Senhor fala que a igreja de Filadélfia tinha pouca força. Porque realmente a igreja em si ela tem pouca força. Porque a força da igreja é o Senhor Jesus. Amém. Por isso que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Aleluia. É Ele que abre. Nós apenas entramos por Ele. Eu gostaria de deixar aqui alguns pensamentos, alguns princípios da palavra de Deus para a igreja e para o pastor Francisco. Para a igreja eu quero deixar Mateus capítulo 16, versículo 18. São princípios fundamentais para a vitalidade da igreja, para o equilíbrio, crescimento e fortalecimento da igreja. Disse Jesus: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta noite, pelo culto, pelas palavras, pelo louvor. Pedimos a ação livre e soberana do Teu Espírito Santo em nosso coração. Sim, meu Pai. Pedimos que o Teu Espírito tenha a liberdade de agir em cada um de nós. Para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, ele tem 3 princípios que garantem a sustentação e a força da igreja. O primeiro princípio é que a igreja tem um dono. Esse dono não é o pastor. Esse dono não é a denominação. Esse dono não é a Assembleia da Igreja, como nós batistas, né, gostamos de dizer que a Assembleia Geral da Igreja é o poder soberano. Nós batistas, ontem mesmo eu ouvi o pastor Wellington dizer isso lá na Batista Central de Goiânia, numa reunião com a liderança da igreja, o pastor Eduardo, ele dizia isso, né? A Assembleia é o poder soberano. Mas ele corrigiu, dizendo, isso é o que diz os estatutos. Mas o poder soberano da igreja é o Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor da igreja, é o dono da igreja. Então, precisamos pensar, se a igreja tem um dono,
e esse dono é o Senhor Jesus, nós precisamos ver o que nós estamos fazendo com a igreja. Não sei se foi Miguel Ângelo que pintou a Capela Sistina, mas o fato é que ele estava pintando o rosto do apóstolo Pedro e o Papa chegou e disse: o rosto dele está muito vermelho. E ele respondeu: está corado de vergonha de ver nas mãos de quem está a igreja. Então, se a igreja é do Senhor Jesus, Ele é o dono da igreja, precisamos tomar cuidado de como nós agimos com relação à igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: essas coisas te escrevo para que saibas como proceder na igreja, a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Preocupado com a situação da igreja, orientando os pastores, os novos pastores, os jovens missionários, ele escreve essa carta para que nós pudéssemos, ao ler essa carta, saber como devemos proceder, porque se a igreja tem um dono, nós devemos saber como nos proceder nessa igreja. E essa igreja que tem um dono, que é Jesus, ela é a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande, porque se a igreja é de Jesus, nós estamos tranquilos, porque Ele cuida dela e Ele zela por ela. Então a igreja, ela pertence ao Senhor Jesus. Esta igreja que estamos iniciando a caminhada dela aqui hoje, é uma igreja que pertence ao Senhor Jesus. Em segundo lugar, esse texto nos diz que essa igreja que pertence a Jesus, ela vai crescer. Quem garante o crescimento dela não são os planos e os projetos do pastor, não são os planos e os projetos de cada irmão que faz parte dessa igreja, também não é a vontade da igreja mãe, a Igreja Batista Central, Nacional Central de Rio Verde, também não é o desejo e a vontade da Convenção Batista Nacional. Quem garante o crescimento dessa igreja é o Senhor Jesus. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. É Ele que faz a igreja crescer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 8, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Amém? É Deus que dá o crescimento. Agora, isso não significa que já que é Ele que vai fazer crescer, então nós vamos ficar aqui esperando as coisas acontecerem. Porque o texto é muito claro. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou. Nós temos que plantar, nós temos que regar. A nossa tarefa como membros do corpo de Cristo é fazer o nosso trabalho, a tempo e a fora de tempo, pregar, testemunhar. O pastor disse aqui o testemunho dele, o irmão dele, ali pregando. Às vezes ele se sentia perturbado com as pregações, e olha, foi logo de noite, talvez uma hora completamente imprópria de estar pregando, quando ele recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então nós, como igreja, nós pregamos o Evangelho, nós lançamos a semente como semeadores, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. O irmão dele pregou, mas chegou o dia em que o Senhor Jesus fez germinar no coração dele a semente. Amém, Jesus. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que lançam, que semeiam sobre todas as águas, quer sejam mansas, tranquilas, águas violentas, mas estão semeando. Então que esta igreja faça o seu trabalho, que os irmãos aqui, juntamente com o pastor e a sua família, semeiem, testemunhem, preguem o Evangelho, falem de Cristo a todas as pessoas, porque o Senhor Jesus, no seu tempo, fará com que aqueles que tiverem de ser seu rebanho se aproximem e sejam convertidos, lavados e remidos no seu sangue, e cheios do seu Espírito, para prosseguir na caminhada da igreja. Então este é o segundo princípio. A igreja do Senhor Jesus, ela vai crescer. Esta igreja, ela vai crescer. Não é só porque o pastor quer, a igreja lá de Rio Verde quer, todos queremos, mas é principalmente porque o Senhor Jesus prometeu: eu edificarei a minha igreja. Em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto traz um princípio que para mim é também extremamente tranquilo. E as portas do inferno não prevalecerão. Nós não precisamos temer as obras das trevas. Não precisamos temer Satanás. Não podemos menosprezá-lo, porque ele é um ser espiritual, é um ser milenar e já morou no céu. Não vamos menosprezá-lo.
mas também não vamos superestimar o poder de Satanás. Porque Deus, Jesus Cristo, prometeu na sua palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não são as portas da igreja que sofrerão com os ataques de Satanás, embora saibamos pela palavra de Deus que ele ataca a igreja, ataca os servos do Senhor. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então, na instrumentalidade da igreja, na pregação do Evangelho, a palavra de Deus alcançará corações, e o reino de Deus vai expandir. E onde antes reinava as trevas, reinará a luz para a glória do Senhor. Deus dá a esta igreja não só o privilégio, a oportunidade de pregar o Evangelho nesta cidade, mas que através dela o Evangelho chegue também a outras cidades e até os confins da terra, para a honra, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Esses três princípios eu quero deixar com os irmãos com relação à igreja. Primeiro, a Igreja Batista Nacional Filadélfia, aqui de São Simão, ela é do Senhor Jesus Cristo. Então os irmãos tomem cuidado como tratam essa igreja, porque o dono dessa igreja é o Senhor Jesus. Em segundo lugar, os irmãos descansem numa promessa de Jesus. Essa igreja vai crescer porque é uma promessa do Senhor Jesus. Isso não significa que não haja trabalho, porque nesse crescimento Deus conta conosco como semeadores, como agricultores, que vão semear e cuidar, fazer a sua obra, e Ele a seu tempo dará o crescimento. E também descansem na promessa do Senhor, que as portas do inferno, todas as obras de Satanás estabelecidas nessa cidade, serão destruídas pelo poder e ação da igreja, cheia do Espírito Santo, trabalhando em nome de Jesus. Agora quero também deixar uma palavra com o pastor Francisco, e com ele para todos nós pastores que aqui estamos. Nós estamos vivendo num mundo onde faltam modelos, exemplos, pessoas para as quais a gente possa olhar e dizer assim: não, eu posso seguir o exemplo dessa pessoa, né? Eu louvo a Deus porque eu tive bons pastores, pastores que serviram de norte para a minha vida até hoje. Pastor René Feitosa morreu ano passado, 90 anos de idade. Foi o primeiro pastor que marcou a minha vida. Pastor Jefferson Rocha foi o pastor que acreditou em mim quando eu era um adolescente, não só em mim, mas em todos os adolescentes da igreja, e nos abençoou, também já está com o Senhor. Pastor Marcelino Cardoso, que foi meu professor e diretor do seminário quando eu estudei, um homem simples, mas um homem sério, um homem de Deus, que dedicou sua vida ao serviço do Senhor, que também já está com o Senhor. Pastor Joel Ferreira, que está lá em Florianópolis, pastoreando a igreja ali, hoje já bem de idade. Esses pastores deixaram um grande exemplo para a minha vida. E tudo que eu sou hoje, em termos de vocação pastoral, eu devo muito a cada um deles, porque plantaram uma semente poderosa em minha vida. Mas lamentavelmente, às vezes, a gente olha hoje ao redor e encontra poucos homens, poucas mulheres, como foram esses homens, as suas esposas. Ontem eu estava lá com o pastor Eduardo, observando ele já de tão avançada idade, mas tão respeitado e honrado pelos membros da igreja. Uma pessoa que tem deixado um bom exemplo. Mas eu convido cada um de nós aqui a olhar para o exemplo de João Batista nessa noite. João Batista, como disse alguém aqui hoje, e os jovens tomaram também essa mensagem, o pastor Josué também falou. João Batista tinha uma mensagem, e a igreja também só tem uma mensagem. A mensagem da igreja é: arrependei-vos e crede no Evangelho. É a mensagem da igreja. A mensagem de reconciliação só é possível se houver arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Jesus iniciou o seu ministério pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista também começa o seu ministério com essa mensagem: arrependei-vos
e crede no Evangelho. O apóstolo Pedro levanta-se em meio àquela multidão lá no dia de Pentecostes, que é quando nasce a igreja, e a primeira mensagem de Pedro é: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós o refrigério do Senhor. E João, o apóstolo, quando estava bem velhinho, ali na ilha de Patmos, o último dos apóstolos que ainda estava vivo, ele recebeu uma mensagem de Deus para entregar à igreja. E ele escreveu as 7 cartas do Apocalipse. E das 7 cartas, as 7 igrejas, em 5 delas, o Senhor diz à igreja: arrepende-te, arrepende-te. Essa é a mensagem da igreja. É a palavra fundamental da igreja. Convidar o homem a arrepender-se dos seus pecados. Ele também sabia para quem apontar. Os seus discípulos ali com ele, Jesus foi passando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A mensagem do pastor, a mensagem da igreja, deve ser uma mensagem que aponta para Jesus. Não para o próprio pastor, como muitos têm feito hoje. Não para a própria igreja, como se a igreja é que fosse resolver os problemas das pessoas, como a gente ouve muito por aí. Vá à igreja tal e lá seus problemas serão resolvidos. Não, não vá à igreja para seus problemas serem resolvidos, porque a igreja não pode resolver seus problemas. Vá a Cristo, só Ele pode resolver os seus problemas. As igrejas devem olhar para os seus pregadores, se eles estão apontando para Cristo, ou se estão apontando para si mesmo ou para as suas igrejas. João Batista foi fiel à sua vocação, e desde o primeiro dia até o último dia, ele apontou para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista também sabia quem ele era. Quando as pessoas perguntaram a ele: tu és o Messias, tu és o Cristo? Ele disse: não, eu não sou. Quem és tu? Dizes. Ele disse: eu sou apenas o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou a voz que clama no deserto, que clama e diz: endireitai ou preparai o caminho do Senhor. Amém. João Batista não quis ser o Messias, como muitos hoje estão querendo se tornar o Messias. Ele sabia que ele não era o Messias. Nós não somos o Messias, nós não salvamos ninguém, nós não podemos salvar a vida de ninguém. Quem somos, afinal de contas? Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos apenas uma voz que fala do amor de Deus, que convida as pessoas a se arrepender e que aponta para Jesus Cristo. E meus amados irmãos, João Batista também foi um homem cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe dele. Quando Isabel encontrou-se com Maria, que estava grávida de Jesus, a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, se moveu no ventre de sua mãe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, como obreiros, homens e mulheres do Senhor, realizar a obra de Deus cheios do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. O pastor Josué contou a experiência do filho dele. Estava com um filho morrendo, ali com câncer. Ele ligou para o outro irmão e disse: meu irmão, aqui não tem teologia, aqui não tem nada. Aqui é oração, é a graça de Deus, é o velho Evangelho que nós aprendemos quando a gente era menino. E eles oraram, meus irmãos, e Jesus curou o menino. Louvado seja Deus. Vidas cheias do Espírito Santo. Homens e mulheres consagrados ao Senhor, cheios do Espírito Santo, para pregar o Evangelho e fazer a obra do Senhor. E por fim, irmãos, João Batista nos deu um grande exemplo. Lá no capítulo 3 do Evangelho de João, a Bíblia diz que os discípulos de João começaram a abandoná-lo e seguir a Jesus. E aí, alguns que restaram disseram: Senhor, os teus discípulos estão seguindo a Jesus, a sua igreja está diminuindo e a igreja de Jesus está aumentando. E João disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Vivemos num mundo, irmãos, onde a preocupação numérica é muito grande, onde nós pastores somos medidos
pelo tamanho das nossas igrejas. Eu me lembro de um dia ser convidado para dar a palavra na igreja de um pastor que era aluno do seminário, estava enfrentando um conflito muito grande na igreja. Eu cheguei naquela igreja um tempo mais ou menos como esse, cheio de gente. E os irmãos queriam quase que fulminar o pastor, porque eles achavam que a igreja não estava crescendo como deveria. E eu perguntei aos irmãos, onde essa igreja começou? Começou na garagem do irmão fulano de tal. Mas então ela cresceu. Começou na garagem, hoje vocês estão num salão desse tamanho. Então, não, mas os irmãos estavam furiosos. E eu dando estudo bíblico lá com aquele povo cheio da carne. Parecia um açougue inteiro, um frigorífico. E aí me deu um estalo do Espírito Santo. Eu perguntei para eles assim, que nota vocês dariam para um pastor que foi pastor 40 anos de uma igreja? No final do seu ministério, os seus sermões foram rasgados, jogados fora. A sua igreja foi destruída, o templo. As suas ovelhas se dispersaram. E ele ficou apenas com os velhos e doentes. Que nota vocês dariam para esse pastor? E eles estavam tão exaltados que eles disseram assim, 0, pastor desse merece 0. Aí eu disse assim, vocês acabaram de dar 0 para Jeremias. Vocês acabaram de dar 0 para Jeremias. Nós seremos julgados, não pela quantidade de pessoas que nós ganhamos para Cristo, pastoreamos, batizamos. Eu lembro do pastor Darcy dizer assim, quando eu fui ordenado, anote todos os batismos, todos os casamentos que você fizer. Irmãos, era tão pouca gente comigo, mal conseguia ver um padecer as águas do batismo. Casar então, meu Deus, será que ia fazer um casamento? O primeiro casamento que eu fiz foi com o Paulo Afonso. Que eu não me preocupei com isso. Tem dia que eu penso assim, não, eu devia ter anotado. Porque, né? Mas uma preocupação tão grande com essas coisas, né, irmãos? Nós não vamos ser julgados por essas questões. Deus sabe a motivação. Está lá em Coríntios, capítulo 4. Ele vê a motivação, coisa que ninguém pode ver, nem a gente às vezes sabe, com a qual nós trabalhamos para o Senhor. E é isso que vai pensar. Então o que importa, disse Paulo, é que cada um de nós seja encontrado fiel. Isso é que importa. Não importa se com muita gente, com pouca gente. João Batista nos deu um grande exemplo. Amém. Quando os seus discípulos disseram, olha, a igreja sua está diminuindo. Estão seguindo a Jesus. Esse é o nosso objetivo. Que as pessoas sigam a Cristo. E não a nós. E ele então respondeu, convém que ele cresça e que eu diminua. A preocupação fundamental do pregador, do pastor, deve ser com a glória de Deus, com a glória de Jesus. Não consigo. Que Jesus seja glorificado na vida do pastor Francisco. Não só hoje, mas principalmente nos últimos dias da vida e do ministério dele. Porque a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Tem um corinho que eu cantava quando era criança, que dizia assim, convém que ele cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais e mais, e diminua eu, e diminua eu, e diminua eu mais e mais. Convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais e mais, e diminua eu, e diminua eu, e diminua eu mais e mais. Beleza? Esse povo é inteligente. Nota 10 aí, aleluia. A segunda parte diz, e perca Satanás, e perca Satanás, e perca Satanás mais e mais. E a outra diz, e assim teremos paz, e assim teremos paz, e assim teremos paz. Mas vamos lá. Convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais
Jesus cresça mais e mais. E perca Satanás, e perca Satanás, e perca Satanás mais e mais. Mais uma vez. Convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais e mais. E assim teremos paz, e assim teremos paz, e assim teremos paz. A última vez, misturando tudo. Convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais e mais. E diminua e perca Satanás. E assim teremos paz mais e mais. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Pai amado, Deus bendito, nós te agradecemos, louvamos e exaltamos o teu grande e poderoso nome. Porque é o Senhor que nos trouxe a este lugar. Foi o teu Espírito Santo que trabalhou para que aqui estivéssemos nesta hora. E é por causa de Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que vive e reina para sempre, que morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, e que voltará para buscar a sua igreja. É por causa dele que nós estamos aqui nesta hora. E é por ele, Senhor, que nós vamos sair deste lugar. E vamos testemunhar do Senhor para esta cidade, para as cidades ao redor e até os confins da terra, para a glória do teu nome. E é cheio do teu Espírito Santo, ó Pai, como foi João Batista, com a mensagem do Evangelho em nossos lábios, ó Deus, apontando para Jesus, autor e consumador da fé, que nós vamos continuar essa carreira para a glória do teu nome, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Por isso, ó Pai, nós te adoramos e glorificamos o teu maravilhoso nome. Em nome do Senhor Jesus, abençoamos o teu povo, as igrejas, os pastores aqui, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.